tá? Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, o que é uma vida abençoada? O tema da bênção é um termo muito importante na Bíblia. E ser abençoado é algo que todo mundo quer. Agora é interessante como alguns assuntos vão sendo distorcidos, vão tendo uma má compreensão. Eu falei agora há pouco, por exemplo, do assunto de dízimo e oferta. Ele vai sendo distorcido. Às vezes vamos deixando de compreender bem. É o caso de bênção. Por quê? Porque nós temos dois tipos de bênçãos. Nós poderíamos dizer assim: bênção é bênção de todo jeito. Entretanto, há bênçãos que elas fazem parte em resposta às nossas necessidades materiais. E nós realmente precisamos ser materialmente abençoados, porque senão nós não sobrevivemos. Nós precisamos da bênção do alimento. O alimento é uma bênção. Nós não vivemos sem nos alimentarmos. Então, o alimento é uma bênção. E no caso do alimento, como em outros casos também, você sabe que acaba tendo uma afetação mais do que física. Esses dias atrás, a nossa família estava num lugar tendo que esperar muito tempo, e todo mundo meio cansado, e eu já estava, todo mundo ficando meio assim, sem paciência, todo mundo meio irritado. Eu não sei se já aconteceu isso na sua família. E muito tempo, e sono misturado com falta de sono, má acomodação, essas coisas assim, até que vencemos aquela etapa, e aí chegamos num lugar assim, e todo mundo meio irritado, e tinha muita comida. Como tinha muita comida ali, eu entrei no lugar e já pensei: epa, tem que ver isso aqui direito. Porque isso aqui está com cara de que um croissant aqui parece que deve ser meio caro. Qualquer coisa aqui parece estar meio cara. E falei logo com a Cristiana assim: vamos devagar aqui que a gente tem que entender isso aqui. E vi aquele movimento ali, eu aprendi com um irmão aqui da igreja que a observação do que está acontecendo é uma fonte de conhecimento. Então fiquei dando uma observada ali e percebi que as pessoas pegavam as coisas, comiam e saíam fora. Então eu fiquei na dúvida de como fazer, até que eu me inteirei e escutei uma criança perguntando para o pai assim, paga onde? Eu pensei, essa resposta muito me interessa. Aí eu escutei o pai respondendo: aqui não se paga nada, é free. Quando eu escutei é free, eu imediatamente fui à minha tribo e reproduzi: é free. É free, pode comer o que tiver aqui. Aí todo mundo resolveu ficar feliz na mesma hora. Estava todo mundo meio assim, meio irritado, meio cansado. E tinha até umas narrativas. O meu pai disse que a gente não deve falar que está com fome. O meu pai disse: fala assim, estou com apetite.
Estou com apetite, porque falar que está com fome é uma coisa que a gente fica até chato, falar estou com fome. Não, graças a Deus a gente nunca passou uma fome, nós estamos com apetite. Então eu disse, eu estou com apetite. Mas tinha gente nossa lá que está dizendo, estou morrendo de fome. E aí, quando liberou para comer o que quis, foi ficando todo mundo legal. Por quê? Porque com fome você, ou com apetite, você começa a ficar meio descontrolado. Eu falei, gente, parece que tomamos um remédio aqui. Ficou todo mundo sorridente de uma hora para outra, ficou todo mundo feliz. Porque nós necessitamos dessa bênção. Nós necessitamos da bênção do sono. Nós necessitamos da bênção da água, da bênção do oxigênio. Nós necessitamos da bênção que nos protege de frio, de calor em excesso, de tudo isso. Mas, meus irmãos, a ideia de bênção é muito mais do que questões materiais. Então, quando nós olhamos para Efésios, e Efésios é uma carta muito importante na Bíblia, como todas, mas aqui existe uma teologia cristã muito grande. Ele começa com a saudação, que é importante, mas que é rotineira. Quando diz que ele é Paulo apóstolo, então uma identificação de Paulo como o autor da carta. Chama os crentes de santos e fiéis, porque de fato, na ideia verdadeiramente cristã, Deus nos chamou para fidelidade e santidade. Tem gente que pensa que Deus nos chamou para a gente visitar a Disneylândia, que Deus nos chamou para a gente ser bonito no Instagram. Não, isso tudo aí faz parte da coisaria humana, é a bugiganga humana. Que Deus nos chamou para a gente andar de salto alto, essas coisas. Não, Deus nos chamou para a vida de santidade e de fidelidade. E diz, na saudação inicial, nos versos 1 e 2, a graça e a paz da parte de Deus, porque de fato, sem a graça e sem a paz, nós não somos nada. A gente tem que começar, então no início da carta, ele já começa dizendo que a graça e a paz, porque é começo de conversa, nós necessitamos da graça e da paz do Senhor. A graça, porque senão você vive uma vida sem graça. Você pode ter tudo, mas viver sem graça. E pode ter uma coisa simples e ser cheio de graça. Sem a paz também não adianta. Por isso que a Bíblia diz que é para nós seguirmos a paz, em vez de nós perseguirmos a guerra. Então, seguir a paz, ou buscar a paz. Então, a saudação inicial, e aí vem o tema da bênção logo no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja Deus. Qual é a ideia de bendito Deus? O ser humano, eu e você, somos benditos. E Deus também deve ser bendito. Só que quando falamos de o ser humano ser bendito, é o ser humano ser abençoado. Você tem uma vida bendita, você é abençoada, você é abençoado. E o que é Deus ser bendito? Deus pode ser abençoado? Não. Deus não pode ser abençoado, porque Deus não tem necessidades. Deus é pleno, é todo suficiente. Então eu não posso abençoar Deus. Eu não posso dizer, ó Senhor, esta manhã eu te abençoo, hein? O Senhor tenha um bom dia. Deus não tem necessidade de nada da minha parte. Eu não consigo acrescentar a Deus. Você também não consegue. Você é um simples comedor de feijão. E Deus é o dono do feijão do mundo todo. O que é Deus ser bendito? É Deus ser louvado. Bendito. Quando eu bendigo ao Senhor, quando eu louvo, quando eu adoro. Então, essa é uma palavra inicial de adoração.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual Deus? O Deus e Pai do Senhor Jesus. Há uma confusão às vezes, que todos os caminhos levam a Deus, todo mundo adora o mesmo Deus. Nós adoramos o Deus que é Pai do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. O Deus e Pai de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é excluído, não está se falando do mesmo Deus que nós. O nosso Deus, o Deus dos cristãos, é o Deus que é Pai nosso e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é fundamental aqui, porque Ele revela também quem é o nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o tema da bênção, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Toda sorte de bênçãos. Regiões celestes. Aqui, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos o valor da realidade espiritual, do mundo espiritual, para nós. Por quê? Porque em Efésios, de modo muito claro, é porque a gente às vezes lê e não presta atenção. Mas em Efésios existe uma ênfase no mundo espiritual. Veja que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Quando nós vamos a Efésios 1:20, a palavra ou a expressão regiões celestiais, ela é repetida. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Onde Cristo está assentado à direita? Nas regiões celestiais. Onde nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, o verso 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, em Cristo, nós temos um lugar nas regiões celestiais. Efésios 3:10, a palavra, a expressão regiões celestiais vai ser repetida. Diz assim o texto: a intenção dessa graça era que agora, mediante a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, a intenção da graça de Deus é atuar na igreja. A igreja está nas regiões celestiais, não está aqui na terra, está aqui na terra. Ela tem um lugar lá nas regiões celestiais, mas ela está aqui na terra. Então Deus atua aqui na terra, nas regiões terrenas, na região terrena, mostra a sua multiforme graça, a graça de Deus de várias maneiras, e comunica nas regiões celestiais. Quando as regiões celestiais olham para a vida terrena do ser humano, as regiões celestiais, elas veem uma manifestação da graça de Deus ali. Então, a igreja na terra comunica nas regiões celestiais o que Deus faz aqui na vida dela. Há uma testemunha espiritual no mundo espiritual, observando o que Deus está operando nas regiões terrenas. Efésios 6:12, que é o texto mais conhecido sobre a realidade da vida espiritual, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Tem gente que acha que a luta dele, que o problema do mundo é político. O problema do mundo é espiritual. A política, do jeito que ela é vivida em todas as suas formas pelo ser humano, é um reflexo da doença espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz o texto, mas contra, agora veja contra o que nós lutamos. Poderes, ou seja, a coisa tem poder. Poderes, autoridade, existe uma autoridade no mundo espiritual.
contra os dominadores, existe um domínio. Os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, existe força espiritual do mal, onde? Nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, existe uma realidade à luz da Bíblia do mundo espiritual, que inclui força, autoridade, domínio, poder. Só que a Bíblia diz assim, que Cristo está sentado lá, Deus nos colocou e nos reservou um lugar para nós no mundo espiritual, e das regiões celestiais determinou uma bênção sobre a nossa vida. Então Paulo começa dizendo, olha, bendito seja Deus, que nós já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aqui toda sorte, alguém pode dizer assim, não, mas eu gostaria de ter uma casa diferente, eu gostaria... Irmãos, as bênçãos sobre nós não estão condicionadas apenas às bênçãos físicas, materiais. Nós já somos abençoados. Como? Com toda sorte de bênção espiritual. As bênçãos espirituais estão ligadas àquelas questões que dinheiro não pode comprar, que um homem não pode dar ao outro, uma mulher não pode dar a outra, o ser humano não pode adquirir por ele mesmo, por sua inteligência, por sua capacidade. Tantas e tantas vezes, uma pessoa é considerada bem-sucedida, entretanto anda infeliz. Tantas e tantas vezes, a pessoa é considerada um sucesso, mas vive uma vida interna de derrota. Então, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Vem o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então aqui o texto está revelando que o plano de bênçãos, o plano de salvação, o plano de pertencimento a Deus, porque ele vem desde a eternidade. Deus escolheu de modo amplo. Por exemplo, o ser humano não escolheu o jeito que ele pode ser salvo. Deus escolheu. Deus determinou que seja através de Jesus Cristo. Deus determinou que o ser humano é levado ao arrependimento primeiro. Deus determinou isso. Deus determinou colocar sobre Cristo, antes da fundação do mundo, ele já tinha o Salvador. Então Deus escolheu. A escolha de como ser salvo não pertence a nós. E o texto diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós somos escolhidos também. É o modo como a Bíblia nos chama. A Bíblia nos chama de escolhidos de Deus. Jesus diz, não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, se Jesus não vai ao encontro e Jesus escolhe, ninguém ia a Cristo. Ele vem. Sem a ação do Espírito Santo, não tem conversão. Por quê? Porque Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa e há, essa palavra, e há acabativa. Porque Deus é soberano do início ao fim. Existem, meus irmãos, com relação à ideia de eleição e à ideia de predestinação que vem logo em seguida, basicamente, são três, tá? Mas basicamente, os modos, e que gera às vezes muita discussão. A Bíblia não nos apresenta esse tipo de assunto para discutir. A Bíblia apresenta para honrar a Deus. Não é para ficar debatendo. Tem crente que é bom de debate e de péssimo testemunho. Não valeu nada. E dependendo do tipo de debate que você está tendo, você já está dando um mau testemunho. Eu levei uma bordoada violenta da minha tia já falecida, que eu nunca esqueci, foi uma bênção para a minha vida. Eu gostava demais de ir para a casa dessa tia, desse tio, e os meus primos lá, sempre tive muita afinidade com eles. Os dois são pastores também. Ninguém era pastor, todo mundo
adolescente, jovem lá, e nós gostávamos muito de conversar sobre Bíblia. Essa minha tia era maravilhosa, uma crente maravilhosa. E nós gostávamos, enquanto ela estava fazendo comida, a gente conversava da Bíblia e tal. Teve um dia que eu e um dos primos começamos uma conversa lá, que eu não sei por que razão, mas o que aconteceu? Começamos a debater um assunto da Bíblia. E você sabe que quando a gente entra em debate, a gente fica nervoso. E começando a ficar nervoso lá e debater da Bíblia e tal, e falar uma coisa. A minha tia foi e falou assim, eu não estou gostando disso não. Aí a minha tia disse para nós assim, ela enquanto fazia almoço, a Bíblia não foi feita para a gente brigar e para ser debatida. A Bíblia foi feita para ser pregada e vivida. Não, mas não estão brigando, não. Não, estão sim. Isso aí não está bonito, não. Já está começando a ficar esquisito. Então é uma bênção quando a gente tem uma pessoa perto que diz isso já está começando a ficar esquisito. E naquele tempo os mais velhos falavam, a gente obedecia. O que há uma diferença enorme também de contexto. Porque se uma tia chama uma atenção, você recolhe-se à sua posição e a tia permanece na dela. Então resolveu o problema. É uma dó que hoje em dia não tem a solução. Sabe por quê? Porque não tem autoridade. Onde não tem autoridade, não tem solução. O negócio ficou tão bem resolvido que eu estou contando para os irmãos aqui agora. Depois de tantos anos. Então esses assuntos de eleição, de predestinação, não é para a gente ficar igual uns malucos. E geralmente quem fica mais amalucado é quem menos estudou do assunto, menos sabe. Aí fica aqueles argumentos esquisitos que a pessoa acha que está abafando. Então vamos lá, olha só. Eleição acontece na eternidade, isso aí é pacífico. Isso aí não tem o que discutir. Vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus escolheu a vida da gente. Alguns entendem que eleito e predestinado é o modo como a Bíblia chama todo aquele que se converteu. E que Deus elegeu, mas a pessoa pode recusar a escolha de Deus. Como um técnico que convida para a seleção brasileira os atletas tais e tais, mas ele pode dizer assim, não vou para a Copa. Por que não vai? Porque eu não estou afim, não quero ir. Não gosto da Copa, é muito barulhento, dá muita coisa. Não estou afim, não quero sair correndo, não quero suar. Não estou afim. Então, que Deus escolhe e o ser humano pode recusar. Deus escolhe, mas o ser humano não escolheu a Deus. Deus predestinou, colocou aqui, olha, lá na eternidade eu já estou te colocando no caminho do céu. E você está nesse caminho, mas fala assim, não, eu gosto mesmo é do demônio. Aí, parte para cá. Que é nada de negócio de céu, nada de igreja, isso é enjoado. Obediência, eu quero me mandar, e partiu para cá. Ou seja, quem vê assim eleição e predestinação, compreende que existe uma participação de Deus e existe uma participação humana na eleição, na salvação, na eleição e na predestinação. Existe um outro modo de pensar. O outro modo é assim, a salvação é tão grandiosa que ela não depende em nada do ser humano. Deus escolheu, pela graça dele, porque tudo que ele faz é pela graça. E os outros que não foram escolhidos? Não, a culpa não é de Deus. Ele já tem o pecado nele, e o de cá também tem. Mas eu quero revelar a minha graça através aqui, desses aqui. Como na eleição do Antigo Testamento, que também não tem o que discutir. No Antigo Testamento, Israel é escolhido, sem mérito. Porque Jacó não tinha mais mérito que Esaú. Israel é escolhido sem mérito. A graça de Deus diz, eu vou fazer desse povo aqui, que não é melhor do que os outros, eu vou revelar a minha ação na vida desse povo aqui. Então, transfere-se isso para cá, e Deus escolhe a pessoa,
de modo soberano, a pessoa não tem mérito nenhum e não tem participação nenhuma. Quando Deus apresenta a sua graça naquela vida, ela aceita a graça porque a graça é irresistível. É uma graça tão gloriosa, tão grande, que o ser humano abraça aquela graça, não porque ele é legal, mas é porque a graça é tão graciosa, grandiosa, que o ser humano agarrou com ela. É irresistível a graça. Então, a salvação, neste caso, a predestinação, ela é vista como inteiramente sob a responsabilidade de Deus. O ser humano nada merece, ele não tem mérito nenhum. E esse grupo que entende assim, chama aquela interpretação da graça, que depende da aceitação humana, de graça barata. Diz, não, a graça de Deus não é barata. Ela é uma graça tão grande que não depende do ser humano. Pastor, o senhor falou que tem 2 grupos. Pois é, mas tem um terceiro. O terceiro é mais ou menos assim. As 2 coisas são verdadeiras. As 2 coisas. A soberania de Deus, e todos os 2 lados entendem que há uma responsabilidade humana. O ser humano, quando vai para o inferno, não é por culpa de Deus, é por culpa dele mesmo, que ele é que é ruim, ele é que é pecador, ele é que é falho. Então ele está recebendo o que merece mesmo. O de cá que recebeu o que não merece, porque foi para o céu, mas merecia ir para lá também. Entendeu? Porque todo mundo merece inferno. Quem foi salvo não foi salvo porque ele é legal, é Deus que é sempre legal. Deus é que é top. Nós somos igual o quê? Igual o meu cachorro. Meu cartão é prendido muito sobre a natureza humana com aquele cachorro. Por quê? Aquele cachorro ele tem uns distúrbios. Ele é depravação total. A doutrina da depravação total é uma doutrina, é assim que é chamado. Os reformados dizem que nós, o ser humano, é inteiramente depravado. Aquele cachorro é todo alterado. Por quê? Porque aquele cachorro, a maior alteração dele, e o que me faz ter certa dificuldade de convívio, é aquilo que eu já falei com os irmãos. Aquele cachorro, ele pensa que ele é o marido da Cristiane e eu sou o cachorro. Eu tenho certeza que aquele bicho pensa isso. Ele fica assim numa vibração, numa vidrado na Cristiane. A Cristiane levanta, ele levanta. A Cristiane senta, ele procura sentar também. A Cristiane vai tomar água, vai ele atrás para alguma coisa. E uma coisa, se eu chegar perto da Cristiane e começar a abraçar, então ele chega perto, a Cristiane tem que botar a mão naquele cachorro. É uma coisa esquisita. Mas ele tem uma coisa que ali ele está muito parecendo humano. Ali eu falo, não, é cachorro ou é gente? Aí eu penso, não, deve ser gente que está aí. Por quê? Porque aquele cachorro, ele faz assim. Ele quer demonstrar a revolta dele. Ele não pode botar piercing. Ele não pode sair falando troço no Instagram para agredir os outros. Ele não pode. Aí ele mostra a revolta dele de ficar sozinho. Nós viemos para o culto, a gente vem para o culto. Quando volta, alguma coisa esse bicho pode ter feito. Aí ele faz a coisa. Quando ele faz a coisa, aí é que ele é humano. Nada me tira da cabeça que aquele bicho é gente. Primeira atitude dele quando ele faz um troço lá. Ele nos recebe com alegria como se nada tivesse acontecido. Ele vem, ele vai para o lado da Cristiane primeiro, ele pula, ele não sei o quê. Ele quer dizer assim, tá tudo bem. Entendeu? Ele pode ter feito coisas horrorosas lá. Aí ele quer dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele posta as coisas no Instagram, ele transmite uma vida de tá tudo legal. Aí daqui a pouco, o que ele fez é encontrado. Aí ele tem a seguinte reação, o mal feito está aqui. Aí quando ele escuta, cookie, que o nome do bicho é cookie. E é cookie, é K-O-O-K-I-E. Assim foi registrado.
Cook, com o sobrenome Creyson. Exato. Aí, você pode chamar de Creyson direto. Aí, ele pega, o malfeito está ali. Aí ele escuta, Cook! Aí ele, o troço está lá. Ele olha para lá, ó. Ele fica com esta exata cara que eu estou aqui. Daqui uns dias, eu estou achando que por causa do convívio com a natureza humana, ele vai acabar de aperfeiçoar. Quando a gente gritar, Cook, ele vai olhar para lá e vai fazer assim, ó, apontar para alguém. Esse é o ser humano. O ser humano é responsável pelo seu caminho de perdição. Ele pode olhar para o outro lado e dizer assim, ó, quem é o culpado de ter... Nem olha para o mal feito, porque o mal feito confronta com aquilo que ele fez. Então, meus irmãos, com relação à eleição e predestinação, um grupo entende o seguinte, o ser humano, ele não tem participação na salvação, nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Um morto não tem reação, ele tem que ser levantado. Ele tem que receber uma vida de fora. O outro grupo, o terceiro grupo, pensa o quê? Existe essa realidade da eleição e existe a responsabilidade humana. De um modo que a gente não explica, é como misturar café com leite. Mistura café com leite, você não tem como tirar uma coisa da outra. Então existe a eleição na eternidade com a ação soberana de Deus e existe uma participação humana. Mas sabe qual é a questão? A questão é que o foco não é... O mais importante não é isso. O mais importante não é a gente saber se a gente tem razão, se o modo da gente entender. Por quê? Porque todo mundo crê que é salvo através de Cristo. Todo mundo crê que é através da pregação do Evangelho que alguém se converte. Quem não entende muito do assunto fala assim, então para que pregar? Para que pregar? É porque é pela pregação que essa pessoa, eleita numa concepção reformada ou não, vai crer. Agora, qual é a grande questão aqui? É o fato de Deus ter nos escolhido, Deus ter um plano, Deus nos chamar, Deus querer nos salvar, Deus ou nos salvar, o Deus nos vê da eternidade, porque todo agir de Deus é com base na eternidade. A eternidade antes, a eternidade passada e a eternidade futura. Porque Deus nos salva para uma salvação eterna. Desde quando? Desde sempre, desde lá de trás. Desde lá de trás, infinitamente antes do mundo existir, Deus tem um plano para a minha vida e com isso todos concordam. Todo mundo concorda que Deus tem um plano para a vida e um chamado, um propósito para a vida de cada ser humano desde a eternidade. Então, o texto diz, olha, bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. No caso aqui, desde a eternidade, Ele nos escolheu. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Porque o chamado de Deus, a eleição de Deus na vida do homem e da mulher é para gerar santidade. Não existe cristianismo verdadeiro sem vida de santidade. Às vezes a gente pensa que cristianismo é a gente lutar por causas. Irmãos, a pessoa pode lutar por uma causa nobre e ser uma pessoa perdida. Uma pessoa pode estar perdida e lutando, por exemplo, pela saúde no mundo, pela preservação da vida humana, pela preservação do meio ambiente, pela boa alimentação no mundo e ser uma pessoa perdida. São coisas boas, são causas nobres. Alguém pode lutar contra a corrupção, por exemplo. Se você perguntar em qualquer lugar do mundo, quem é contra a corrupção? Todo mundo, inclusive os corruptos, são contra. Todo mundo é contra. Alguém diz, não, eu estou aí defendendo aí. Não é o normal. Alguém diz assim, não, eu sou contra o ser humano. Não, eu quero que todo mundo morra. Só uma pessoa desequilibrada. Todo mundo é a favor que todo mundo viva, que seja... Então...
o nosso chamado é para uma vida de santidade. E para uma vida, que diz o texto, de santidade e irrepreensível. Ser santo e irrepreensível. Verso 5. Em amor, porque toda a ação de Deus em amor, nos predestinou, eu já falei a respeito de predestinação, para sermos adotados. Irmãos, só uma coisa aqui, um parêntese. Todo mundo desse pessoal, o pessoal que vê de um jeito eleição e predestinação de um jeito ou de outro, tem pessoas respeitabilíssimas, irmãos. Tem pessoas respeitabilíssimas, de um lado e de outro. Então tem assuntos que a gente pode também ficar confuso. Um assunto como esse é normal que uma pessoa pode ficar confusa. Eu não sei bem, mas eu gostei muito. Uma vez eu estava numa palestra com Russell Shedd, e alguém perguntou sobre isso. Ele falou assim: meu irmão, a respeito disso, eu estou aprendendo ainda. Foi a melhor resposta que eu já ouvi. Porque todo mundo que tem muita certeza de certas coisas, onde é possível ter dúvida, a gente deve duvidar da pessoa que tem muita certeza. Eu estou aprendendo ainda. Então, nós estamos o quê? Aprendendo ainda. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aqui a doutrina bíblica da adoção. Ninguém nasce filho de Deus, nós somos criaturas de Deus. Nós somos adotados. E aí vem um outro conceito importante. Você é filho de Deus não por direito, mas por graça. Porque se fosse pelo direito, teria que ser não adotado. Uma vez que passa a ter o direito por ter sido adotado, então você foi escolhido e recebe. Então nós não temos o que exigir de Deus. Tudo que nós recebemos é pela graça. Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Deus tem um propósito na vida de quem Ele salva. Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, o propósito de Deus salvar alguém é que a graça dele seja louvada, reconhecida. Porque se não for a graça de Deus, você passa a ter uma vida legalista. O que é uma vida legalista? Você acha que porque cumpriu uma coisa, você tem mérito e conseguiu por seu mérito. A pessoa substitui Deus na salvação. Ela é salva por ela mesma, ela é salva porque ela é legal, ela é salva porque ela ia na igreja, ela é salva porque ela ia na igreja batista, ou assembleia, ou presbiteriana, ou metodista, seja o que for. Ela é salva porque ela nunca fez nada errado. Nunca fez nada errado? Como assim? Está igual o meu cachorro, olhando para lá e esquecendo do negócio cá. Não, como assim não tem nada errado? Todo mundo fez tudo errado. Pastor, eu nunca assaltei banco. Nem eu, tenho medo danado. Eu vou enfrentar um tiroteio, um negócio assim. Não. Então, o louvor da graça de Deus, quando você olhar para você, para a sua vida, para as bênçãos que você recebe, para a sua realidade em Deus, Deus é que foi bom comigo e não eu que sou bom. Amém? Vamos aqui agora para algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, à luz do exposto, nós devemos viver com consciência de que eu sou uma pessoa abençoada. Você pode repetir isso? Eu sou uma pessoa abençoada. E se você não conseguir trocar de casa, você continua sendo uma pessoa abençoada ou deixou de ser abençoado? Continua sendo uma pessoa abençoada. Qual tipo de bênção que você já recebeu? Toda sorte dessa bênção. As bênçãos nas regiões celestiais. Então, não há necessidade. Nas regiões celestiais, estamos selados pelas bênçãos de Deus o Pai. Ou seja, existem poderes, autoridades, domínio no mundo espiritual. Mas eu devo viver com medo de anjos e demônios? Não. Por quê? Porque no mundo espiritual
eu estou abençoado. Terceiro lugar. Quarto lugar, não sei mais qual lugar. Terceiro, né? Nosso Deus e Pai deve ser bendito em nossas vidas. Deus deve ser louvado, adorado. Deus deve ser reconhecido. É muito importante que você e eu louvemos, bendigamos o nome do Senhor. Preste atenção numa coisa que eu falei no primeiro culto hoje e falei ontem. Falei fora hoje da mensagem, mas eu queria aproveitar essa oportunidade. Preste atenção aqui mais um pouquinho só. Olha, a gente tem que dar lugar na vida da gente para adoração na igreja e o envolvimento na igreja. Eu vou pedir uma coisa aqui. Você que é pai e mãe, não fique encontrando dificuldades nos seus filhos para te impedir de vir na igreja. Não fique. As famílias antigamente, há tempos atrás, é ruim falar esse negócio de antigamente e tal, mas como é que a gente vai fazer? É um bom testemunho que os antigos nos deram. As famílias eram, no geral, eram maiores. 3 filhos, 4 filhos. As mães que tiveram 4 filhos dificilmente deixavam de vir à igreja. Mãe de 4 filhos, gente, não deixa de nada. Eu não sei o que é. Mãe de 4 filhos para frente, não deixa nada. Essa é plena. Às vezes as coisas ficam mais emboladas com menos. Mais de 4 não. Parece que já aprende no primeiro, no segundo já é um outro negócio, depois do quarto é igual batata. Põe no chão e deixa crescer. Eu vejo lá a Cristiane com aqueles telefonemas, aquelas mensagens não estou criticando, estou dizendo que é diferente. E é diferente mesmo. Quem aqui é mais vivido e concorda comigo, levanta a mão só para eu me sentir mais... Isso. Diferente mesmo. As famílias eram maiores. Uma mãe não dizia que deixou de vir na igreja por causa de filho. De jeito nenhum, ela não ia passar uma vergonha dessa. Ficava até ridículo. Mas como assim? O que aconteceu? Os meninos não deixaram. Não, como assim? Isso não existia, irmãos. Vinha todo mundo para a igreja. Então não fique culpando. Eu entendo, porque eu já sou pai nessa geração agora, então eu entendo. Os meus companheiros e companheiras, eu entendo. Tem gente que está esperando o filho de 2, 3 anos deixar vir na igreja. E tem uns que estão com a esperança de que no domingo a criança levante às 7 da manhã, tome banho, penteie o cabelo, passe um gel, pegue a Bíblia e diga no quarto do pai e da mãe assim, com a mão desse jeito: papai, mamãe, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, tem que usar a crase, vamos à casa do Senhor, amém? Posso ouvir um amém de mamãe, de papai? Irmãos, isso não acontece. O que acontece no normal? É aquilo que Jesus falou, eles vão entrar no reino de Deus à força. Uma coisa até esquisita. Na força em que sentido? É para bater? Não é isso não interprete mal. Não sejamos tão nutelados para ouvir o pastor. Não é na base da pancada, não é isso, Nutella. Estou falando de coisa normal da vida. Estou falando de coisa normal da vida. Como é que a turma aprende tabuada? Quero aprender, não, é forçando, não é assim? Ou não? Ô gente, tanta coisa na vida a gente já aprende, é porque forçou. Não é não? Ou todo mundo não quer aprender? As conjugações verbais. Hoje estou animado, a criança fala, não, a criança não quer aquilo. Ela já fala, eu já sei falar português. Para que falar no pretérito mais que perfeito? Pudera, ninguém fala assim, não, mas tem que aprender. Não é isso. Vamos para o pretérito mais que perfeito agora. Então, gente, tem as coisas que tem que ter uma forcinha. Outra coisa, ficar atento com o seu testemunho.
Não ficar encontrando muito impedimento para negócio de igreja, não. Mas também, em segundo lugar, o seu testemunho. Qual o testemunho que você está dando para a sua família dentro de casa com relação à oração? O povo da sua casa te vê orando? E não me venha com a conversa, porque tem gente que sempre tem um argumento. Não, mas o que eu oro é com meu Deus e ninguém precisa escutar. Eu concordo, cabeção, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando outra coisa. Estou falando é questão de testemunho mesmo. É claro que o que você conversa com Deus, etc., é com Deus. Mas só que tem uma coisa, na vida cristã existe uma coisa chamada testemunho, conduta, discipulado através das suas atitudes. Então o povo da sua casa precisa te ver orando. É um bom testemunho que você está dando. O povo da sua casa te vê lendo a Bíblia? Qual o testemunho que você está dando nesse sentido? E por fim, qual o testemunho que você está dando com relação à sua alegria na vida espiritual, na vida da igreja? A pessoa acabar um culto desse aqui, você já entrar... O dia que é o pastor João Emílio, não tem jeito. Olha a hora! Irmão, você tem que engolir essas coisinhas. Sabe por quê? Você anda perdendo muito tempo com outras coisas e você não está notando. Então, às vezes a gente mesmo está complicando a nossa situação. Não adianta não, Eva, vim na igreja domingo de manhã, é ruim, ó a hora que a gente sai da igreja. Parabéns, você está de parabéns. Seus filhos estão escutando aquilo e vão usar esse argumento aprendido com tu, o mestre, e vão ficar pensando isso. E às vezes a gente desperta a pessoa para uma coisa negativa que ela mesma não estava nem notando. Sabe por quê? Porque gente nova não carrega relógio. Quem carrega relógio é essa geração aqui. Você pergunta para essa turma que horas são, eles nem sabem. Eles vivem atemporalmente. Por isso que eles dormem 3 horas da manhã. Estão acordados 3 horas da manhã e dormem meio-dia. Eles são atemporais. Aí está você ali futucando. E criando na sua família aquela ideia de que o pastor João Emílio é um monstro. Ele não tem limites. Ele não faz. É porque não é ele que faz o almoço lá em casa. É porque não sei, irmãos. Vamos ter um pouco mais de juízo. Amém ou não amém? Oh, que maravilha. Agora vou até terminar. Os irmãos merecem depois desse amém. Devo viver com o propósito de ser para a glória do nome de Deus. Amém? Vamos ficar em pé?